Apesar dos humanos já terem encontrado muitos animais estranhos ao redor do mundo, alguns ainda nos assustam, principalmente os que têm aparência de monstros. Por exemplo, se você encontrasse um tubarão com cara de gente, qual seria a sua reação? E um porco com cara de macaco? Meu nome é Maurício Santos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das criaturas mais bizarras encontradas ao redor do mundo. Há mais de 20 anos, banhistas que estavam em uma praia na Inglaterra tiveram uma surpresa nada agradável. Foram quase 1000 pessoas feridas em um dia quente de verão. As pessoas estavam tomando banho de mar, tranquilamente, quando começaram a pisar em lingueirões, animais muito conhecidos como peixe-navalha. As marés estavam baixas e as pessoas estavam nadando em lugares que não costumavam ser acessíveis. Em questão de minutos, ficou claro o caos que esses peixes causaram entre os banhistas. Dezenas de pessoas começaram a sair da água, gritando, com seus pés ensanguentados. O que acontece é que esse peixe tem uma concha que parece uma espécie de navalha, que pode causar sérios ferimentos nos seres humanos. Foi declarado emergência total na região, enquanto médicos, guardas costeiros, a polícia e socorristas tentavam ajudar os banhistas. Foram quase 1000 pessoas feridas e 30 delas sofreram cortes tão graves que tiveram que ser levadas às pressas para o hospital local. Segundo especialistas, os peixes apareceram na praia devido a uma combinação de clima quente e marés extremamente baixas. Esses peixes navalha podem até ter causado todo esse alvoroço, mas eles não são nada assustadores comparados ao caso da criatura que eu vou contar agora. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o monstro de Montauk? Em julho de 2008, uma foto do que parecia ser uma criatura vinda do inferno tomou conta dos jornais de todo o mundo. A criatura foi encontrada sem vida na praia de Montauk, em Nova York. Que animal é esse? Boa pergunta. Todo mundo sabia que era uma carcaça, mas ninguém sabia dizer exatamente o que era. Infelizmente, foi impossível fazer autópsia, pois o corpo do animal desapareceu, restando apenas as imagens na internet. Alguns especialistas foram solicitados para averiguar as imagens, e eles tinham quase certeza de que se tratava dos restos mortais de um guaxinim. Tempos depois, 3 homens da região disseram que encontraram um guaxinim morto e resolveram dar a ele um funeral viking, o colocando em chamas sob a superfície da água. Se é verdade ou não, é provável que a gente nunca descubra. O curioso é que apenas alguns anos depois, em 2012, uma mulher chamada Denise Ginley encontrou outra carcaça bem parecida com a do monstro de Montauk, dessa vez debaixo da ponte do Brooklyn, em Nova York. Ela publicou cerca de 20 fotos da criatura que aparentava ter cerca de 60 centímetros e impressionou os internautas por ser bastante parecido com a carcaça encontrada lá em Montauk. Ainda em 2012, a Flórida foi palco de uma das notícias mais estranhas de todos os tempos. Não se sabe se era uma criatura ou simplesmente o globo ocular de um animal, mas o que chamou a atenção foi o tamanho, pois se realmente fosse um globo ocular, deveria ser de um animal bem grande. Alguns especialistas que analisaram as imagens disseram que poderia ser o globo ocular de um peixe-espada, mas por ser raro encontrar partes individuais de animais marinhos em terra, talvez algum pescador tenha arrancado o olho e o jogado no mar. Ou talvez as pessoas encontraram uma criatura que, até então, era desconhecida pela ciência. Essa história se tornou a mais estranha de 2012, pela revista National Geographic. Tão estranho quanto este suposto globo ocular foi essa criatura vermelha tomada por grandes dentes assustadores. Eu sei que esse peixe se parece muito com um personagem tirado de um filme de terror, mas acredite, é apenas a carcaça de um adorável peixe. Essa pequena criatura feroz foi supostamente arrancada das areias
de um resort na cidade do Cabo, na África do Sul, por um turista que passava férias na região. À primeira vista, todos acharam que poderia ser um animal perigoso, mas depois de ser fotografado e enviado para o Departamento de Ciências Biológicas da Universidade da Cidade do Cabo, foi constatado que, na verdade, se tratava de um peixe de nome científico Chorissochismus dentex, que tem grandes dentes e se alimenta de mexilhões. Só que essa aparência se deu porque o corpo secou, ficou desfigurado e se transformou nessa coisa aí que vocês estão vendo. Meus amigos, nem tudo é o que parece ser. Em outro caso, esse que aconteceu em setembro de 2009, 4 adolescentes de Cerro Azul, no Panamá, disseram ter visto um ET emborrachado correr para fora de uma caverna. Segundo a história, contada pelos jovens, a criatura começou a persegui-los e, para se defender, eles jogaram pedras no animal até matá-lo e depois empurraram seu corpo para a beira de um rio. Na época, os tabloides do Reino Unido chamaram a criatura de Gollum, fazendo uma referência ao famoso Sméagol de Senhor dos Anéis. Muita gente acreditou na história contada pelos garotos e surgiram teorias com as ideias mais malucas possíveis. Porém, foi questão de dias para as pessoas descobrirem que, na verdade, se tratava de um bicho preguiça morto. Um grupo de cientistas descobriu que a história dos adolescentes era falsa porque a preguiça estava em avançado estado de decomposição, o que sugere que ela estava morta bem antes da história ser contada. Por estar dentro da água, os pelos foram arrancados do corpo, deixando a pele do animal inchada e com essa aparência assustadora. E quanto ao porco com cara de macaco e tubarão com cara de humano? Bom, no caso do porco, o animal nasceu com mandíbula, testa, nariz e olhos, todos os órgãos uns muito próximos um do outro. As patas dianteiras são mais curtas do que as traseiras, dando uma aparência ainda mais bizarra. Assim, nasceu um dos porcos da fazenda de uma família chinesa. Na época, seu dono, Feng Shanglin, queria vendê-lo, só que ninguém mostrou interesse em comprar um porco tão feio quanto esse. Porém, o animal acabou se tornando uma atração turística e dezenas de pessoas foram até a fazenda da família para ver de perto o porquinho. Especialistas acham que essa deformação se deu por causa de algum distúrbio que acabou deixando o porco desse jeito. A família disse que o filho mais novo se dá muito bem com o animal e que resolveu ficar com ele em vez de vendê-lo. Já o outro caso aconteceu mais recentemente, quando um pescador da Indonésia disse ter encontrado um tubarão com uma feição humana. E realmente não se trata de montagem ou algo do tipo. As imagens divulgadas na internet mostram o quão estranho é esse filhote de tubarão, que foi comparado até a um personagem da canção infantil chamada Baby Shark, por ter boca grande e olhos esbugalhados. O site britânico Daily Mail relatou que o pescador de 48 anos, chamado Abdullah Nuren, capturou um tubarão fêmea e, quando abriu o estômago do animal, encontrou 3 filhotes mortos. Considerado uma aberração por muitos, o pescador disse que se negou a vender o animal, pois acha que ele trará sorte. De todo modo, não deixa de ser uma criatura pra lá de bizarra. Bom, por hoje, eu acho que é isso. Mas e você? Qual dessas criaturas você achou a mais estranha? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!